guerreiros, irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Vamos dar início a mais uma palavra de Deus para hoje, dia 22 de setembro de 2020, terça-feira, e estamos aqui mais uma noite juntos para ouvirmos a voz de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de andar com Deus. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Essa é uma frase, um ditado popular antigo, que é uma frase muito reveladora. Entende-se por andar é o caminhar, o percorrer, o agir, o viver. E assim sendo, todos nós, ao menos a maioria, anda ou procura andar acompanhado. Até a palavra de Deus fala que não é bom que o homem ande só. Ninguém gosta de andar sozinho. Todos nós temos vontades, em algum sentido, de compartilhar nossa vida com alguém. Mas com quem nós temos andado? Como escolhemos aqueles com quem andamos? Escolhemos por amor, amizade, afinidade, simpatia, interesse, necessidade e tantos outros motivos que nos levam a procurar as pessoas. E eu faço novamente a pergunta: com quem temos andado? Como escolhemos as pessoas com quem andamos? Qual a forma? O que nos move quando buscamos parceiros para andar conosco pela estrada da vida? O assunto aqui é andar com Deus, mas algumas questões devem ser bem resolvidas. Esse é um desejo mais dele do que nosso. Infelizmente é assim. Deus tem prazer em querer andar conosco. E mais uma vez eu falo, quem tem tomado a iniciativa quando se trata de andar com Deus? Quem deu e sempre tem dado o primeiro passo? Paulo escreveu aos Efésios o seguinte: bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 3 ao 5. Pois é, antes da fundação do mundo, Deus escolheu andar conosco. Antes de optarmos pelo Senhor, Ele já havia optado por nós. E nós temos que dar glórias a Deus por isso. Em Gênesis, capítulo 5, os versos 22 ao 24, a palavra do Senhor fala de Enoque. E andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos.
E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ao ler essa breve passagem acerca de Enoque, eu fico me perguntando como seria esse andar com Deus? Uma comunhão tão íntima e tão profunda que levou o Senhor a tomá-lo para si, sem querer esperar mais. Então, prosseguindo na leitura da palavra, nós nos deparamos com outro homem que também andou com Deus, Noé. Na experiência desse descendente de Enoque, temos algumas pistas de como é andar com Deus. Se não, vejamos. Gênesis 6, 5 e 6, 8 e 9, 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e por isso lhe pesou no coração. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Andar com Deus é andar em justiça, é andar em integridade. E sendo redundante, é ser justo e íntegro, é não aceitar ou praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. E olha, quando eu falo em adulteração, não se leve pelo lado de adultério sexual em uma relação. Adulteração, adulterar é tudo aquilo que você muda o normal. Tudo aquilo que você tira do normal, que você muda no normal, é uma adulteração. Paulo nos ensina que era para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, conforme está escrito em Filipenses 2,15. É preciso fazer tudo sem murmuração, sem contenda. Basta nos ler Filipenses 2,14. É preciso sermos obedientes, como está escrito em Filipenses 2,12. Dependemos de tudo, em tudo de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar, conforme podemos ler em Filipenses 2,13. Preservar a palavra da vida de acordo como está escrito em Filipenses 2,16. Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, conforme nós lemos mais acima. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando o homem atinge a estatura do varão perfeito, quando o homem está andando em verdadeira comunhão, Deus o toma para si. Deus tem prazer em andar conosco. Deus tem prazer em que nós sejamos irrepreensíveis. Deus tem prazer em falar conosco.
em dividir conosco. Por isso, conforme aconteceu com Enoque, acontece com todo aquele que atinge a estatura do varão perfeito, atinge a estatura de amigo de Deus. Noé viu o exemplo de Noé. Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. O homem sempre foi um projeto de Deus. Deus aplicou todas as fichas, se é assim que podemos falar, na criação do homem. E quando Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado e que tudo que o homem fazia era mal, Deus se arrependeu de fazer o homem. É o que está na palavra de Deus. Porém, Deus achou graça em Noé. Porque Noé era um homem justo, um homem íntegro, entre os que viviam na sua época, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus. A terra estava cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, diz a palavra, porque todo ser vivente havia se corrompido no seu caminho na terra. Mas Deus viu em Noé retidão e integridade. E por isso, Deus mandou que ele construísse a arca e o livrou da destruição de toda a raça humana, de todo o ser vivente, conforme Deus havia sentenciado. Abraão, quando atingiu Abraão a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão é outro exemplo de homem que andou com Deus. Deus quer que nós andemos na presença dele, que nós sejamos perfeitos, porque assim ele fará uma aliança conosco. Davi, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vejam que Davi era um homem com muitas imperfeições, mas o coração de Davi era devotado a Deus. Deus chegou a falar para Samuel: Samuel, tu vê como os homens, tu vê o exterior, porém eu vejo o coração. Muitas vezes nós achamos que nós estamos perdidos, que nossos pecados não têm mais solução, mas Deus olha o nosso coração. O arrependimento, a nossa retidão tem que vir de dentro do nosso coração. No Salmo 16:8, a palavra do Senhor diz: ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Quem está com o Senhor nunca vai ser abalado. A palavra do Senhor fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que interessante.
Davi aqui estava falando, ainda que eu ande, ainda que eu vá, mesmo que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, não teme porque Deus está andando junto com ele. Assim é conosco. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque eu estou andando com Deus. Deus está comigo. Deus está do meu lado. Deus está me carregando nos momentos mais difíceis. O Salmo 116, 9 diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor não é no céu. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. É aqui que nós temos que ser retos. É aqui que nós temos que ser íntegros. É aqui que nós temos que ser puros de coração. É aqui que nós temos que dar prazer a Deus. Que nós sejamos exemplo para os outros. Porque andamos com Deus. Deus tem uma vontade em seu coração muito grande, que é andar com o homem. E eu vou encerrando, fazendo a seguinte pergunta para você: andar com Deus tem sido a vontade do teu coração? Andar com Deus tem sido a vontade do nosso coração? Deus está de braços abertos, nos esperando para andar com Ele. Deus sente prazer em andar com o homem. E nós, enquanto homens, temos prazer, buscamos andar com Deus. Nosso coração se alegra. Nós somos mais que bem-aventurados, porque nós temos um Deus cheio de amor, cheio de carinho. Nós temos um Deus que sente prazer em andar conosco. Que bom. Qualquer que seja o momento que você esteja passando, qualquer que seja a situação que você está enfrentando, qualquer que seja a dificuldade, lembre-se, Deus está a teu lado. Resta-nos declarar: andarei na presença de Deus, na terra dos viventes. Ó Senhor, tenho o Senhor sempre na minha presença, e estando o Senhor na minha direita, eu não serei abalado. Que bom que nós temos um Deus que sente prazer em andar conosco. E que bom que nós possamos abrir nosso coração para sentir a vontade de andar com Deus. Que Deus seja contigo nessa noite, que seu coração seja aberto, que você possa dar graças por ter um Deus que quer andar ao teu lado. Ande nos caminhos do Senhor, atinja a estatura do varão perfeito, e você terá a promessa de vida eterna. Mas antes da promessa da vida eterna, ande na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você possa entender a palavra de Deus. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, aqui no Facebook, DLL-Melquiades Gomes Júnior. A partir das... Amanhã nós faremos às 18h30. Eu tenho um compromisso na igreja amanhã às 19h30, portanto nós faremos amanhã
às 18h30. Espero você. Logo após estaremos no YouTube. Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, compartilhe, comente, participe, incentive outras pessoas a acompanharem e a serem alcançadas pela Palavra de Deus. Vamos juntos andar na presença de Deus. Vamos juntos andar com Deus. Deus os abençoe e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja convosco hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e eu os amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.